Isso aí, galera. Então agora pega teu material aí lá na página 37, tá? A gente vai começar a ver o primeiro grupo de vertebrados com mais detalhes, né? Porque ciclostomado já era vertebrado, mas a gente não estuda muito eles não, então vamos estudar aqui os peixes. Quem são os peixes? Repara que você está vendo aqui dois nomes estranhos, né? Condrictis e Osteictis. O que isso quer dizer? Condrictis, condro, facílimo, quer dizer cartilagem. Osteictis, ósteo, ossos. Então o que a gente usa para classificar os dois grupos de peixes é a composição química do esqueleto, tá? Os condrictis têm o esqueleto todo, as espinhas, né, todas cartilaginosas, e os osteictis têm as espinhas ósseas, beleza? Os osteictis pode ser que você ache por aí em questões de vestibular, em outros lugares, com o nome de actinopterígios. Essa palavra actino quer dizer raio, por causa das nadadeiras deles serem raiadas, assim, ó. Eles têm as nadadeirinhas desse jeitinho assim. Então, por elas serem raiadas, ptero quer dizer asa, actino raiado. Lógico que não é asa, né? Faz referência ali às nadadeiras raiadas. Então, osteictis ou actinopterígios. Beleza, vamos lá. O que eu vou mostrar nessa imagem aí para vocês? Eu quero que vocês reparem em algumas diferenças observáveis pelo lado de fora desses dois grupos. Aliás, quem são os representantes dos dois grupos? É bem fácil. Os condrictis são mais ou menos 5% dos peixes, osteictis 95%. Então, condrictis é um grupo relativamente restrito. Você está vendo pela imagem aí que os condrictis são os tubarões, e além dos tubarões, as arraias, e além das arraias, um bicho chamado quimera, de grandes profundidades. A gente conhece pouco ele, tá? Então, guarda tubarões e arraias na tua cabeça que tá ótimo aqui para os condrictis, para os cartilaginosos. Tem variações de tubarão, por exemplo, tem um tubarãozinho que tem para comprar a carne dele no mercado, a gente chama de cação. É um tubarãozinho, tá? Pequenininho que a galera come por aí. Tem um tubarão que tem um focinho grandão para frente, assim, todo serreado, chamam de peixe serra. Também é uma variação do tubarão. Então guarda tubarão e arraia para os condrictis, que tá ótimo. E quem são os osteictis? Todos os outros peixes que você lembrar. Peixe-lua, pirarucu, pacu, tilápia, traíra, lambari. Pensa num peixe aí, provavelmente vai ser osteicti. Cavalo marinho, osteicti, tá? Então vamos lá. Olhando por fora desses bichos, quais são as diferenças? Tá vendo essa nadadeira caudal aqui? Essas nadadeiras, elas têm tamanhos diferentes no tubarão, né, nos cartilaginosos, a parte de cima e de baixo, e ela é relativamente homogênea, simétrica nos ósseos. Então a gente diz que a nadadeira caudal dos cartilaginosos, ela é heterocerca. E a dos ósseos é homo ou homeocerca. Deixa eu colocar só aqui, ó, heterocerca. Cerca quer dizer ponta, tá? Tem mais alguma outra diferença nas nadadeiras? Você deve estar pensando, mas a nadadeira do tubarão é toda carnosa, né? Não dá para falar. Não, porque tem osteicti que tem essa nadadeira carnosa assim também, com músculo, pele por fora ali, que não tem esses raiozinhos aqui que você está enxergando, tá? Que mais que dá para a gente conversar sobre essa parte de fora? Vamos olhar para a boca desses animais. Repara que a boca aqui, ó, dos peixes cartilaginosos, ela está embaixo. A posição dela é ventral. Repara que a boca dos ósseos, de modo geral, tem muita variação, né? É o maior grupo de vertebrados peixe ósseo. Ela tem uma posição frontal ou anterior. Vou colocar frontal aqui, você já entendeu a ideia. Que mais que a gente vai conversar sobre eles do lado de fora? Muito importante. Olha para isso aqui, ó. Quando você olha do lado da cabeça do tubarão, você consegue enxergar as fendas branquiais. Então, deixa eu colocar isso assim, ó, fendas expostas. As fendas branquiais são expostas, dá até para contar o número delas. Ele tem ali de 5 a 7 fendas branquiais. Agora, se você olhar num peixe ósseo, você já deve ter limpado um peixe na tua casa, reparado nisso aqui, ó.
No peixe ósseo tem uma placa óssea protegendo as brânquias. Aliás, o que a gente está chamando de brânquia aqui é a mesma coisa que falar guelra, tá? Mesma coisa. Tem uma placa óssea aqui. Como que é o nome dessa placa? Gosto muito de colocar isso em exercício. O nome dessa placa é opérculo, tá? Então os peixes ósseos têm o opérculo cobrindo as brânquias para protegê-las. Mais alguma coisa? Só para finalizar, vou falar aqui, ó, tem um monte de outras coisinhas detalhistas aí que o material de vocês não traz, eu já estou até falando mais do que vem ali, tá, na apostila. Então vamos dar uma olhada só mais nisso aqui, pronto, tá de bom tamanho. Você está vendo aqui a escama de um tubarão, ela tem esse formato de torpedinho assim, ó, voltada para trás, ela é bem hidrodinâmica, facilita o nado do bicho. E se você olhar dentro dela, olhar a anatomia da escama do tubarão, o que que ela tem? Polpa, dentina e esmalte. Olha que negócio doido, ela é homóloga ao dente, ela tem a mesma estrutura. Isso você pensa assim, nossa, mas então quer dizer que o tubarão, os dentes da boca se espalharam por cima do corpo? Não. Ao longo da evolução foi o oposto, né? Os dentes surgiram a partir de escamas modificadas. Os cartilaginosos são os peixes mais antigos que existem. Então, eles ainda apresentam as escamas do jeito primitivo. Olha que negócio louco, né? Como que a gente chama essas escamas aí? Essas escamas dos cartilaginosos a gente chama de escamas placoides. Então, lembra aí que elas têm uma origem parecida com um dente, né? Ali uma anatomia semelhante ao dente, escamas placoides. Se você pegar a faca e tentar descamar um tubarão, você não consegue. Essas escamas do peixe ósseo aqui, ó, a gente simplesmente chama elas de escamas cicloides. Tem outras classificações, a cicloide é essa que cresce em ciclos, assim, ó, dá até para contar esses ciclos e tentar estimar a idade do peixe ósseo, quando ele tem a escama dele desse jeito. Peixe ósseo, você sabe que é um negócio mais superficial, se você empurrar a escama, você arranca ela, tá? Com relação à origem embrionária, ao tecido, na verdade, do corpo, essas escamas placoides, a gente diz que elas são opa, não tem aquilo ali. Elas são dermoepidérmicas. Acho que é tudo junto, né? Dermoepidérmicas. Dermoepidérmicas. E essas cicloides, a gente diz que elas são escamas dérmicas. Por que eu estou passando isso? Porque isso daí é matéria que infelizmente o material ali não trouxe, mas é matéria do ensino médio. Cara, outros materiais trazem. Se chegar lá num PSS da vida, pode cair isso aí bem tranquilo. O que mais que dá pra gente falar disso aí? Mas nada, tá bom, aí por fora tá de bom tamanho. Óbvio que tem uma introdução ali no teu material, na página 37, que fala, os peixes são aquáticos. Cara, você sabe disso, né? Fala que os peixes são ectotérmicos. O que quer dizer isso? Ecto fora, termotemperatura. A temperatura deles varia de acordo com a temperatura ambiental. Porque, claro que peixe não fica produzindo calor dentro dele assim como nós fazemos. A temperatura do corpo do peixe é a mesma temperatura da água, tá? Mas beleza, agora vamos falar do funcionamento dos sistemas dos peixes e fechou. Aí nós finalizamos mais essa aula aí, beleza? Então vou trocar aqui e vamos para frente. Isso aí, galera. Então, funções vitais dos peixes. Primeira função, vamos falar da digestão. O que tem de diferença? Você vai ver que é tudo meio comparativo aqui, tá? O que tem de diferente entre os peixes cartilaginosos? Esse aqui, ó, é dos condrictes. E esse tubo digestório aqui, ó, é dos osteíctes. Osteíctes. Por que ficar abreviando aqui, né? Pronto. Condrictes e osteíctes. Viu o que eu tentei fazer aqui dentro? Ó? Dentro do intestino de um tubarão, de uma arraia, de um peixe cartilaginoso condricte, existe ali, ó, uma válvula em espiral. Isso é clássico de prova, de material didático também. Então, isso se chama válvula espiral. Para que serve a válvula espiral? Serve para fazer com que o alimento permaneça por mais tempo e com maior contato com a parede do intestino. Potencializa a absorção dos nutrientes. Tá? Então, os condrictes eles podem ter um intestino mais curto. Inclusive, a grande maioria dos condrictes é carnívora. Não consigo lembrar de nenhum herbívoro, inclusive. Tubarão, arraia são carnívoros.
digerir carne é mais fácil do que digerir alga e digerir planta, por incrível que pareça. Então é outro motivo para o intestino dele ser mais curto. Tá? Osteícte tem de tudo aqui, né? Como é 95% dos peixes e eles são o maior grupo de vertebrados que existe, a dieta deles é muito, muito variável. Só que eles não têm válvula espiral, então eles têm um intestino mais longo. Tá? A válvula espiral é característica exclusiva dos cartilaginosos. Respiração dos dois. Não precisa nem falar, né? É branquial. O que vai acontecer na respiração branquial deles? Vai acontecer isso aqui, ó. A água entra pela boca ou pelos espiráculos, eles têm 2 furos em cima da boca. A água entra por ali, ó, e sai por aqui. Sai pela lateral do pescoço. Aqui nas guelras tem muito sangue passando. O sangue passa numa direção e a água na outra. Quando eles se cruzam pertinho um do outro, o sangue dentro dos vasos sanguíneos e a água passando assim, ó, se cruzando, o sangue pega oxigênio e joga fora gás carbônico, automático, por difusão, né? Transporte passivo. Então aqui eles trocam gases. O peixe ósseo é a mesma coisa, só que tem o opérculo, essa capazinha aqui, ó, cobrindo a estrutura respiratória, as brânquias. Circulação, vou colocar uma definição para essa circulação aqui, ó. É uma circulação fechada, quer dizer que, óbvio, né, o sangue nunca sai de dentro dos vasos, a não ser que o bicho esteja em hemorragia. Ela, além de fechada, ela é chamada de simples. Por que uma circulação fechada e simples? Porque o sangue passa uma única vez por dentro do coração, tá vendo aqui? O coração bombeia o sangue para fora dele, o sangue vai lá para as brânquias, olha aqui, ó, brânquias. Quando passa pelas brânquias, o sangue ganha oxigênio, já é empurrado direto para o corpo para levar oxigênio para o corpo, e esse sangue que está saindo do corpo volta para o coração. Então não tem aquelas 2 chegadas de sangue no coração que vai acontecer com todos os vertebrados daqui para frente, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Peixe não, peixe o sangue passa uma única vez pelo coração, então eles são os únicos animais que a gente diz que tem circulação simples dentro dos vertebrados. O que mais que dá para falar disso aí? Acho que tá bom aí. Bom, a câmara de chegada aqui no coração é chamada de átrio, a de saída é ventrículo. Sempre esses nomes, mesmo para o nosso caso de humanos. O sangue chega no átrio e sai pelo ventrículo. E o único tipo de sangue que passa aqui por dentro é um sangue desoxigenado, que a gente chama de venoso. Mas esses detalhes da circulação, não se estresse, que isso é matéria do 2º semestre, tá? Beleza, então vamos para a próxima. O que nós temos aqui? Excreção. Excreção deles é diferente. A excreção dos cartilaginosos é uma substância chamada de ureia. Aliás, excreção aqui está falando de compostos nitrogenados, tá? Os cartilaginosos excretam ureia e os ósseos excretam amônia. O rim deles fica mais ou menos nessa posição aqui, ó. A gente chama ele de rim mesonéfro, mas nem se estresse com isso. Por que tem essa diferença de ureia e de amônia? É padrão para peixe excretar amônia. 95% dos peixes são ósseos e eles optam pela amônia. O problema da amônia é que a amônia ela é muito tóxica. E por ela ser muito tóxica, para se livrar dela se gasta muita água. Então, são poucos os animais que se dão ao luxo de excretar amônia. Quer dizer, os animais que excretam amônia são aquáticos, porque se gasta muita água para diluir ela e jogar fora. Agora, por que tubarão, então, ele opta pela ureia? Porque como os tubarões, a maior parte deles, tubarões e arraias, eles vivem na água salgada, segurar a ureia é como se fosse um sal também, né? Segurar a ureia ajuda eles a controlar o balanço de água, de saída e de entrada de água em relação à água do mar. Quer dizer, é uma maneira deles aumentarem a concentração dos seus fluidos para não ficar perdendo água para o mar salgado o tempo todo. Tá? A ureia dá uma equilibrada, eles optaram por isso. Optaram não, né? A seleção natural selecionou a ureia ao longo do tempo. Beleza, então esse é o xixizinho deles.
ureia para tubarões e arraias, amônia para peixes ósseos. O sistema nervoso deles é bem simples de entender. Eles têm lá o tubo neural que se transforma no encéfalo, o cérebro, e na medulazinha espinhal que está lá nas costas. O que tem de especial aqui para a gente ver em relação a esses bichos são dois órgãos sensoriais especiais e incríveis. Todos os peixes têm essa coisa que eu acabei de fazer aqui, ó. Deixa eu puxar para trás aqui o nome dela. O que é isso que eu acabei de desenhar aí? É uma estrutura chamada de linha lateral. Isso é um órgão sensorial espetacular que percebe mudança de pressão na água. Você consegue enxergar essa linha lateral a olho nu mesmo. Se você olhar do lado assim, você vê uma linha meio escura, porque tem um monte de furinhos na lateral dos peixes. Quando algum peixe está nadando perto, quando alguém se movimenta, ou mesmo quando, se for um peixe que vive no rio, por exemplo, está chegando perto da cachoeira, a pressão da água na cachoeira está diminuindo, ele sente com a linha lateral e nada oposto, para o lado oposto, foge da cachoeira. Então essa linha lateral ela dá uma noção de pressão, tá, para esses animais. Muito interessante isso. E se você olhar no focinho, e aí é só em cartilaginosos. Se você olhar no focinho dos cartilaginosos, você vai ver ali um monte de furinhos. Isso dá para ver a olho nu também. Quando a gente tiver a nossa aula aqui pela manhã com slides, você vai enxergar isso. Como que é o nome dessas estruturas aí? A gente chama elas de ampolas de Lorenzini. Deixa eu só escrever aqui, Lorenzini. Para que servem as ampolas de Lorenzini? Para perceber potencial elétrico. Eletricidade. Olha que negócio doido. Daí cara, mas para que serve um tubarão perceber eletricidade? Galera, você já ouviu falar de peixe elétrico? Pois é, você sabe que o peixe elétrico dá um choque, né? Com um potencial elétrico que ele faz ali na musculatura. Ele transforma a musculatura dele numa bateria que dispara. Só que todo músculo em contração tem potencial elétrico. O coração de um peixinho batendo tem potencial elétrico. Tem diferença de potencial elétrico. Então os tubarões, as arraias, eles têm esses furos no focinho para perceber essas diferenças de potencial na água. Um tubarão martelo, por exemplo, tem aquela cabeça compridona na frente, aquilo é um radar, cara. Só é daquele jeito para atacar um mundo de ampola de Lorenzini. Porque o tubarão martelo ele nada no fundo e ele caça bichos enterrados na areia e ele percebe a presença deles pela diferença de potencial elétrico. Então ampolas de Lorenzini são importantíssimas, só que elas só existem nos cartilaginosos, os peixes ósseos não têm. Beleza? Praticamente fechamos. Eles têm alguma outra sensação? Tem paladar, a gente supõe que seja meio ruim, mas tem olfato. Eles percebem cheiro e é muito, muito aguçado o olfato deles. Você pensa, nossa, mas sente cheiro dentro d'água? Cara, o olfato é melhor dentro d'água do que fora dela. Porque dentro d'água o rastro químico, o olfato percepção química, o rastro químico deixado dentro d'água, como a água é mais densa, ela segura esse rastro químico por muito mais tempo. Então é muito mais preciso para um tubarão sentir o cheiro embaixo d'água do que para nós sentirmos cheiros fora d'água, no ar, onde tudo é muito mais disperso. Entendeu a ideia? Beleza, agora vamos falar da reprodução deles e aí fechamos por essa semana, tá bom? Falei da reprodução, mas tem mais uma coisinha aqui, ó, densidade. Vamos conversar rapidinho sobre isso que é importante. Você já percebeu que tanto o tubarão nadando lá quanto um peixe ósseo, eles não ficam se matando, se estabanando assim para não afundar ou para não boiar? Eles se controlam bem na coluna d'água? Doido, né? Como é que eles fazem isso? Os tubarões fazem isso carregando óleo no fígado. Óleo, tem até para comprar esse óleo aqui, ó, óleo no fígado. Vou explicar de uma maneira bem simples. O óleo é pouco denso, tende a boiar na água. Os músculos do tubarão são mais densos, tendem a afundar. Coloca os dois no mesmo corpo, se mantém na coluna d'água, tá? Regula a densidade. E o peixe ósseo, como é que ele faz? Ele não tem óleo no fígado. Ele tem uma outra estrutura chamada de bexiga natatória. O que tem dentro da bexiga natatória? Ar.
e o peixe consegue, ela fica aqui, ó, na parte de cima dele, né, ali junto com as vísceras, e ele consegue regular a densidade dessa bexiga, colocando mais ar ou menos ar dentro dela. E aí a mesma ideia, essa bexiguinha cheia de ar tende a boiar. O músculo do peixe ósseo tende a afundar. Quando você junta os dois, controle da densidade na coluna d'água. Beleza? E aí, finalmente, para nós fecharmos nossa aula aqui, ó, a reprodução deles. Preciso te falar simplesmente o seguinte, galera. Peixes cartilaginosos têm fecundação interna. Aliás, tem macho, tem fêmea, né? Eles têm sexos separados, é tudo que você já está acostumado a pensar aí. Só que isso aqui é uma coisa estranha, né? Peixe, fecundação interna, o tubarão macho, ele tem uma nadadeira modificada aqui, ó, na pelve dele, chamada de clasper. E aí o tubarão macho consegue fazer sexo com a fêmea e colocar dentro dela os espermatozoides, usando clasper, tá? Maneiras que esses bichos têm de ter os filhos. Tem várias. Eles podem ser vivíparos, ter o tubarãozinho vivinho. Eles podem ser ovíparos, botar ovos. Eles podem ser ovovivíparos, quer dizer, a mãe segura o ovo dentro dela para proteger os ovos, mas guarda eles até a hora do nascimento. Na hora que vai nascer, nasce o tubarãozinho e a casca do ovo junto. Estranhíssimo isso, né? Então é tudo isso daí, tem uma variação grande. E aí os peixes ósseos? Fecundação externa. Deixa eu colocar essas palavras que eu acabei de falar aqui, ó, porque não custa nada. Então eles podem ser vivíparos, parem os filhos vivinhos, vivíparos. Podem ser ovíparos, quando as fêmeas parem ovos, ou ovovivíparos, que é aquela situação estranha que a fêmea guarda o ovo dentro da barriga e fica esperando o tubarãozinho nascer, daí nasce o tubarãozinho e a casca do ovo. E a fecundação dos ósseos é externa, fêmea joga óvulos na água, macho joga espermatozoides na água, de modo geral, tá? Tem exceção para isso, mas de modo geral. Então, como que a gente pode chamar a fêmea? A gente pode chamar ela, se formos bem criteriosos, de ovulípara. Ela pare e sai de dentro do corpo dela os óvulos, já que eles são fecundados fora dela. Aí, com relação ao desenvolvimento, o tubarão não tem larva, mas peixe ósseo tem. Sabe o nome da larva do peixe ósseo? Pensa aí. É equivalente ao girino do sapo. Nos peixes ósseos a gente chama de alevino, o nome da larva. Estranho, né? Beleza, agora sim, fechamos peixes, então por essa semana aí tá de bom tamanho, galera. Essa semana ficou um pouco mais carregada, né? Mas, enfim, o assunto eu acho que é fácil aí de você entender, beleza? Então, bons estudos para vocês aí, abração, até semana que vem.